No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A importância do Evangelho de Jesus Cristo, a riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o ponto, né, em que tudo se cruza nas nossas vidas. Mais diretamente está no Evangelho. As boas novas de Jesus Cristo, né? Então é no Evangelho que vemos o padrão perfeito de Deus aplicado à humanidade. Isso significa para nós que tudo que Deus fez foi por amor, para nos resgatar. Portanto, como clímax de nossa mensagem, vamos rever o Evangelho com dois propósitos em mente. Primeiro, se você é salvo, eu quero lembrá-lo da grande graça de Deus que foi concedida a você, para que possa reagir de acordo com isso. Também quero dar um plano ou uma direção simples para que você possa levar outros à fé em Jesus Cristo. Segundo, para aqueles que não são salvos, quero esclarecer exatamente qual o conteúdo do Evangelho para que ninguém fique ignorante quanto à sua própria condição. Então nós vamos para a nossa mensagem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então todos pecaram. Alguns podem ser pecadores com uma aparência melhor do que talvez do seu vizinho. Alguns podem ser pecadores mais ricos do que as pessoas que vivem do outro lado da cidade, mas são pecadores, assim mesmo. Quando Deus nos avalia, Ele não avalia por notas. O homicida no corredor da morte, por exemplo, não é diferente aos olhos de um Deus santo do que a pessoa que diz uma mentira. Todo pecado é uma afronta ao caráter de Deus, e nós temos que entender isso. Jesus colocou nesses termos: estamos doentes, e Ele é o grande médico que veio atender aos doentes da enfermidade espiritual chamada pecado, trazendo a cura espiritual. Se você quer ser salvo ou se aprecia totalmente a salvação que já recebeu, tem de compreender que um pecador, que é um pecador. O versículo 10 de Romanos 3 diz assim: não há justo, nenhum sequer.
Cada homem e mulher neste mundo nasceu alienado de um Deus santo, porque nascemos em pecado e somos formados em iniquidade. Salmo 51, versículo 5. A Bíblia deixa claro que toda a nossa natureza, irmão, está consumida pelo pecado. Mas nós tentamos ocultar o nosso pecado, tentamos encobri-lo, vesti-lo, pintá-lo, explicá-lo, mas não podemos nos livrar dele. Assim damos ao pecado outros nomes. Mas o que chamamos de acidente, Deus chama de abominação. O que chamamos de erro, Deus chama de cegueira. O que chamamos de defeito, Deus chama de doença. O que chamamos de acaso, Deus chama de escolha. O que chamamos de engano, Deus chama de inimizade. O que chamamos de fascinação, Deus chama de fatalidade. O que chamamos de enfermidade, Deus chama de iniquidade. O que consideramos luxo, Deus vê como lepra. O que chamamos de liberdade, Deus chama de anarquia. O que chamamos de engano, Deus chama de loucura. O que chamamos de fraqueza, Ele chama de vontade. A visão de Deus e a nossa visão do pecado, irmão, são diferentes. Eu e você não podemos compreender o pecado ou transmitir o evangelho àqueles que precisam ouvi-lo, a não ser que todos compreendamos claramente que Deus não vê grau de pecado. Quando Ele julga, Ele o faz fundamentado em um padrão perfeito, que é a sua santidade. Com frequência, a gente tem dito que a santidade é para Deus, o que a limpeza é para a esposa. Já viu aquela esposa que é fanática por limpeza? Algumas pessoas se embriagam com drogas, mas algumas esposas se embriagam com um material de limpeza, né? Vamos dizer assim. Tem mulher que é fanática por limpeza. Então, quando eu falo de limpeza, eu quero dizer limpeza como essas fanáticas. O problema é que nós estamos operando com padrões diferentes. Quando Deus lida conosco, Ele lida a partir de um padrão de perfeição absoluta. Por isso, ainda que pareçamos relativamente limpos, ainda que não tenhamos cometido crime algum, continuamos destituídos do padrão de um Deus perfeito. A palavra que Paulo utiliza para estar destituídos em Romanos 3:23 é um termo utilizado pelos arqueiros que significa errar o alvo. Descreve um arqueiro que atira no alvo, mas erra. O pecado é errar o alvo, e todos nós erramos, todos pecaram. Podemos ser melhores do que alguém, mas se não formos tão bons quanto Deus, não nos qualificaremos. Então qual é o objetivo? O objetivo é a glória de Deus. Já nos encontramos com este termo antes. A palavra glória significa exibir. Significa colocar alguma coisa em exposição de modo que orne a sua vida, que o faça parecer belo. Quando falamos de glória de Deus em relação às nossas palavras e ações, nós estamos falando a respeito de colocá-los em exibição. A glória de Deus é tal que se eu ou você falharmos apenas uma vez em exibi-la adequadamente, demonstraremos que somos pecadores. As pessoas ficam aborrecidas porque pensam que toda a raça humana está mergulhada no pecado, porque um homem comeu um pedaço de fruta. Não é justo que Deus nos condene a todos por causa de um pedaço de fruta. Muitos argumentam assim. Mas não é isso. O mundo mergulhou no pecado porque um homem decidiu que ia fazer a sua própria vontade. Ele ia desobedecer ao que Deus lhe disse, dirigir sua própria vida, ser o seu próprio Deus. E sempre quando nós agimos como autônomos, provamos que não alcançamos a glória de Deus. Nós nascemos com o estigma do pecado. A Bíblia diz que somos pecadores por natureza, como também por escolha. Por isso você não precisa ensinar seus filhos a mentir. Você não precisa matriculá-los em um curso para aprenderem a ser egoístas. Eles aprendem isso sozinhos. Isso porque você passou para os seus filhos não apenas a sua aparência, mas também a sua natureza, meu querido. A propensão de que todos nós temos de operar independentemente de um Deus santo. Quando as pessoas veem uma maçã com um buraco,
presume que o bicho da maçã abriu caminho nela e ainda se encontra ali. Costumamos brincar dizendo: o que é pior do que encontrar um bicho em sua maçã? Resposta: encontrar a metade dela. A metade dele, né? Do bicho. Mas o bicho da maçã não entra na maçã madura. O ovo dele é colocado na flor da maçã antes de ela se formar. A maçã, na realidade, cresce ao redor do bicho. Portanto, se você vê uma maçã com um buraco, é porque o bicho já saiu dali. O buraco que você vê é simplesmente o resultado de uma coisa com a qual a maçã foi criada e cresceu. Da mesma forma, a larva do pecado é transferida de geração em geração, de pai para filho. Portanto, o que sai é o que já estava dentro. Não interessa para onde você fuja, não poderá fugir da realidade de que Deus foi ofendido por toda injustiça. Até que compreendamos que o Evangelho primeiro é uma má notícia, não podemos apreciar a boa notícia. Nós levamos tanto tempo tentando nos convencer de que estamos bem, que não conseguimos admitir que somos pecadores. Mas Jesus morreu apenas por pecadores, portanto vamos nos certificar de que compreendemos o problema. Todos somos pecadores diante de Deus, porque o padrão dele é a perfeição. O estigma do pecado nos levou a um predicado. Aqui, como Paulo escreve em Romanos 4:45. 4 a 5. Romanos 4, de 4 a 5. Diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então o nosso problema é que somos pecadores. O nosso predicado é que não podemos nos salvar. Muitas pessoas concordam que não são perfeitas, admitem ter algum tipo de pecado, mas no que lhe diz respeito, o problema termina aí. São poucos aqueles que estão prontos a admitir que não podem fazer coisa alguma sobre isso. Então as pessoas querem trabalhar para pagar a sua dívida com Deus. É o jeito, né, que a gente vê aí, né? Eu dou um jeito de retribuir. Então muitas pessoas sabem bastante a respeito de Deus para se conscientizar de que ele tem algum tipo de padrão, mas não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, trabalhando para pagar a dívida. O grande mal entendido sobre o Evangelho é: eu posso trabalhar para chegar a um Deus que é santo. Eu posso merecer o favor dele se for bom e praticar o bem. Então você vê muitas pessoas fazendo um monte de obra, impulsionado com esse sentimento, às vezes inconsciente, de que vai pagar a dívida trabalhando, fazendo obra para Deus. Mas nós não podemos utilizar nossas boas obras para cancelar nossos atos de injustiça. Se alguma coisa revelar o seu lado mal, você está condenado, porque Deus, meu querido, é perfeito. Então, em primeiro lugar, Tiago 2,10 nos lembra que se transgredirmos apenas uma das leis de Deus, seremos culpados por transgredi-las todas. É um padrão impossível de obedecer. Segundo, provavelmente não existe uma pessoa na face da terra que não tenha, na verdade, transgredido todos os mandamentos de Deus. Vamos pensar aqui: não adulterarás, por exemplo. Provavelmente uma porção de pessoas levantaria a mão e diria: eu não fiz isso, meu querido. Mas espere um pouco. Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu com ela adultério. Mas vamos continuar. A Bíblia diz: não matarás. Novamente alguém dirá: peguei o Senhor. Peguei o Senhor na sua palavra, peguei você, Rodolfo, na sua mensagem. Nunca matei alguém em toda a minha vida. Mas Jesus também diz: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Em outras palavras,
Se você alguma vez ficou tão bravo que desejou que alguém estivesse morto, então você já cometeu homicídio em seu coração. A lei de Deus diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Talvez você não tenha um ídolo pagão em sua casa, mas sempre que prefere fazer alguma coisa diferente do que Deus deseja, sempre que coloca Deus em segundo plano e você em primeiro, coloca o Deus da sua própria vontade antes dele. Há um pecador segundo este padrão? Veja, o padrão de Deus é tão perfeito que cria uma condição horrível para nós pecadores. E nós não vamos conseguir sair dessa bagunça sozinhos. Mas essa é a parte da mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer que a salvação não é das obras para que ninguém se glorie, Efésios 2:9. Caso contrário, nós nos exibiríamos. A vanglória tomaria conta disso. Amados, nós não podemos nos consertar sozinhos. Imagina um homem que tenha de enfrentar o juiz por roubo. Antes de ser sentenciado, o homem vai dizer: Excelência, gostaria que o senhor soubesse que eu nunca estrupei nem matei. Então ele menciona uma lista de 25 coisas ruins que ele nunca fez. E o que o juiz vai dizer? Bem, é ótimo, mas é irrelevante. Embora você não tenha feito outras 25 coisas ruins, você roubou. E por isso que está aqui. E o juiz vai dizer: eu sou obrigado pela lei a mandá-lo para a cadeia. Querido, nós não podemos usar nossas boas obras para cancelar nossos atos de injustiças. Muitas pessoas pensam que Deus tem uma grande balança lá no céu. E quando chegarmos lá, Ele vai colocar o bem que fizemos de um lado e o mal do outro. E se o bem ultrapassar o peso do mal, vamos entrar no céu. Se o mal ultrapassar o bem, estaremos perdidos. Não, meu querido. Se alguma coisa revelar o seu lado mal, você está condenado, porque Deus é perfeito. Um pecado que seja uma afronta para a perfeição dele. Toda a sua luta e esforço não vão livrá-lo da condição de pecador. E eu repito, isso não significa que você não seja uma boa pessoa. Talvez você seja uma pessoa melhor do que eu, melhor do que seu vizinho. Mas também significa que não pode satisfazer as exigências de um Deus que é santo. Então nós temos um problema. E qual é o problema? É o pecado. Temos um predicado, não podemos nos livrar dele sozinho. Temos também uma penalidade, o salário do pecado é a morte. Querido, o pecado carrega consigo uma etiqueta com um preço que é a morte. A prova de que somos pecadores por natureza é que todos vamos morrer. Não faz diferença alguma se temos saúde ou boa alimentação. Vamos todos morrer. Na verdade, vamos morrer por decreto. Está decretado. Todos nós vamos passar. Desculpa. A Bíblia vai dizer: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Você pode atrasar-se para uma porção de coisas em sua vida, mas este é um compromisso que você manterá. Então tudo que você acumulou ficará para trás. Nunca vi um carro fúnebre puxando um cofre forte, por exemplo. Você não vai mais precisar disso. Na verdade, o não cristão vai morrer duas vezes, porque na Bíblia a morte significa separação e não a cessação. Em outras palavras, a morte nunca indica que você vai deixar de existir. Não existe isso. Uma vez nascido, você existirá para sempre. O conceito de morte como cessação da vida, como aniquilação ou como nada, não tem significado para Deus. Pelo contrário, a morte física é simplesmente a separação entre a alma e o espírito e o corpo. Outra morte é descrita na Bíblia, uma coisa muito mais séria, a morte eterna, na qual a alma é separada de Deus para todo sempre. Essa é a morte que Paulo chama de tributo do pecado. Portanto, se você deseja saber se Deus leva a sério o pecado, veja mais sobre a morte. Salomão nos aconselha dizendo que se realmente desejamos saber para que serve a vida, é melhor assistir a um funeral e não uma festa. Mas se você é cristão, nunca morrerá.
Não é uma contradição ao que acabei de dizer, porque Paulo nos diz que estar ausente do corpo, que é a morte física, é habitar com o Senhor. Menos de um segundo após a morte, você abrirá os olhos na presença de Deus. Por isso Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo retirou o aguilhão da morte. É como os dois irmãos que estavam brincando no quintal quando uma abelha picou um deles. Ele começou a chorar e segurou o braço do que havia sido picado. A abelha então começou a circular o outro irmão que gritava: socorro, socorro. Mas o garoto que fora picado disse através de suas lágrimas de dor: para de gritar. A abelha não vai picá-lo. Ela só consegue fazer muito barulho. Ela tem apenas um ferrão e já me picou. Eu fiquei com o ferrão dela. Querido, Jesus Cristo tirou o ferrão da morte para aqueles que confiam nele. Portanto, tudo que a morte pode fazer é uma porção de barulho. Ela não poderá feri-lo se você conhecer Jesus Cristo. Assim, para o cristão, a morte física é dormir e acordar em casa com o Senhor. Mas aqueles que não conhecem a Cristo têm de pagar o horrível preço da eterna separação de Deus. Sempre traumatiza algumas pessoas pensar que Deus vai banir alguém da sua presença pela eternidade. A reação a isso costuma ser: eu simplesmente não creio que um Deus amoroso faria uma coisa dessas. Então vamos examinar diversos problemas sérios com essa linha de pensamento. Primeiro, ele reflete um terrível mal-entendido do caráter de Deus. Não vou gastar aqui muito tempo, querido, porque a gente anda falando isso direto aqui. Mas basta dizer que, embora Deus seja amoroso, ele também é justo e santo. Segundo, Deus não preparou o inferno para as pessoas. O inferno ele foi feito para o diabo e para seus anjos. Mateus 15:41. Mas Deus permite que você escolha. E se você não escolher, vai receber a consequência dessa decisão: a separação eterna dele. Porque a separação eterna, Rodolfo, algo menor do que isso não poderia ser um pagamento pelo pecado. Quando um homem rejeita o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade, ele tem de pagar um preço que é a separação eterna de Deus. Claro, as pessoas não gostam de falar disso porque tem medo. Mas se você não é cristão, tem motivo para ficar com medo. Se você não é cristão, você tem motivo para ficar com medo. E se eu puder lhe deixar com muito mais medo, eu deixaria. Porque nós não estamos brincando. Você não gostaria de ser apanhado pela morte sem Jesus Cristo. Contudo, se você conhece Jesus Cristo, não tem motivos para temer a morte. O momento em que o médico disser que está tudo acabado, você entrará em um ambiente abençoado, livre de qualquer contaminação do pecado e livre de todas as coisas que provocam dor aqui na terra. Isso nos leva à palavra P, ao quarto P, a provisão que Deus fez pelo pecado em sua graça, Jesus Cristo. Então nós vamos voltar novamente ao livro de Romanos e vamos ver: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Observa, querido, que não foi quando melhoramos, não foi quando nos consertamos, não foi quando encontramos nossas próprias respostas e nossas soluções particulares. Não! Jesus Cristo morreu por nós quando ainda estávamos profundamente atolados em nossos pecados. Não é sua obra nem a minha, querido. Não é as missões que você faz, as orações, os jejuns. Não é! Quando estávamos atolados no pecado, Jesus morreu por nós. Deus quer receber todo o crédito da sua salvação. Por isso, Ele o aceita exatamente como você é. Algumas pessoas dizem: quando eu endireitar minha vida, então eu vou para Deus. Mas se você pudesse endireitar a sua vida, não precisaria ir para Deus. Ele já teria vindo a você, porque sozinho você é incapaz de se purificar o suficiente para vir a Ele. Tudo que Deus pede de você é que traga o seu pecado ao Calvário. A Bíblia usa diversas palavras para explicar o processo da salvação, porque há muita coisa envolvida nisso. Por exemplo, a ira de Deus contra o pecado precisa ser satisfeita com um sacrifício. Isso se chama conciliação.
Suas boas obras, queridos, jamais poderiam fazer, apaziguar, satisfazer a Deus, porque estão todas misturadas com o pecado na sua vida. Não são suficientemente boas. Deus exigiu um sacrifício perfeito e apenas o seu filho poderia ser oferecido. A salvação também envolve absolvição, isto é, uma declaração legal de que o pecado está agora absolvido diante de Deus. Deus pode declará-lo absolvido não porque você não seja culpado, mas porque a sua culpa foi dissolvida em Cristo. Seu pecado exige redenção e pagamento. Alguém tinha de pagar a conta. Foi o que Jesus fez quando disse na cruz: está consumado. Em outras palavras, a dívida foi realmente paga, totalmente paga. É uma palavra pitoresca, meu querido, extraída do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus adiava o castigo pelo pecado durante 1 ano e 1 dia, chamado dia da expiação. No dia da expiação, Deus aceitava um sacrifício substituto pelo pecado de Israel. O sacerdote apresentava um animal a Deus no altar. A garganta do animal era cortada, seu sangue era derramado como pagamento pelo pecado, e Deus considerava que tudo valeria por outros 365 dias. Então o povo podia trazer o bode expiatório, Levítico 16:8. E os pecados do povo eram transferidos para o bode. O animal era conduzido para fora do acampamento, significando que os pecados do povo seriam ignorados por mais 1 ano. O único problema era que de vez em quando o bode expiatório voltava para o acampamento. Por isso os israelitas tinham alguém trabalhando como pastor para tomar conta desse bode. Se o bode voltava, essa pessoa o conduzia até a beirada de um precipício e o jogava ali. Ele nunca mais voltaria. A língua grega tinha uma palavra para esse ato que chama lutrosses, que significa que o pagamento havia sido feito. Mas quando queriam falar de um pagamento feito para sempre, eles acrescentavam um prefixo a esta palavra e a transformavam em apolutrosses. Quando Paulo descreve a morte de Cristo como sua redenção em Romanos 3:24, ele utiliza essa palavra apolutrosses. Meu querido, nossos pecados foram jogados na rocha para nunca mais voltar. Por isso você não pode perder a sua salvação depois que é salvo. Depois que é salvo, você não pode se dar ao luxo de perder a sua salvação. Quando eu me coloco diante de Deus, Ele pergunta: Rodolfo, por que você deveria deixar de entrar no céu? E eu não tenho resposta. Eu deixo que Jesus fale por mim. Ele pagou todo o preço pelos meus pecados. Eu vou para o céu porque o sangue de Cristo é suficiente para satisfazer as exigências de um Deus santo, e essa é a única razão. Não é porque eu sou um pastor, pregador, ministro de música, seja o que for. Mas é porque eu preciso procurar viver corretamente e fazer coisas boas. Está enganado. Também não é por isso. Alguns diriam. Alguns diriam que as boas obras, que ele procura não falar palavrão, não assiste novela, não fuma, então isso o colocaria no céu, mas não é. A única coisa que vai introduzir alguém no céu, e se essa pessoa estiver coberta pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos salvou não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não. Para ir ao céu você tem de aceitar o perdão de Cristo. É o que diz Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, conforme vimos, a morte de Cristo satisfez as exigências de Deus contra o pecado. E contra o pecado de todos os homens e de todos os tempos. Mas a sua morte beneficia apenas aqueles que o aceitam. A salvação foi providenciada para todos, mas só é experimentada por aqueles que reconhecem a sua culpa e aceitam o perdão de Cristo. Para ser salvo, você tem de aceitar o perdão de Jesus Cristo.
Mas a aceitação precisa ser acompanhada por uma admissão de culpa e mudança de coração. Por isso Paulo diz que você deve crer em seu coração. Sua mãe não pode crer por você. Seu pai não pode aceitar o perdão em seu lugar. Seus filhos não podem ser salvos por você. É uma decisão pessoal. Você deve crer em seu coração. Você tem de crer que Jesus Cristo é Deus, que Ele pagou pelos seus pecados, e com um coração arrependido, isto é, um coração que deseja que Ele resolva o seu pecado. Então você vem a Jesus Cristo em busca de perdão, crendo que Deus o levantou dos mortos. Por causa da morte, meu querido, e ressurreição de Cristo, então, Deus pode garantir o perdão a todos os que venham a Ele através de Cristo, somente através de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. Jó antecipou o mediador. E eu gosto desta palavra de Jó. Jó 9,33. Eu tenho um problema. Eu sou um homem pecador. Eu estou tentando alcançar um Deus perfeito. Eu preciso de um árbitro. Em outras palavras, Jó precisava de alguém que pudesse fazer uma ponte sobre o precipício que havia entre a sua condição humana e Deus. Jó está dizendo: eu preciso de alguém que seja homem como eu e que compreenda como eu me sinto. Mas também preciso de alguém que seja como Deus e compreenda como Ele se sente. Se eu tivesse um árbitro assim, ele poderia pegar a minha mão e a mão de Deus e nos reunir. Isto é o que Jesus Cristo é, querido. O nosso árbitro divino. Ele sabe como você se sente porque Ele se tornou homem. Ele sabe como Deus se sente porque Ele é Deus. Ele é o Deus homem. Portanto, Ele pode ficar do seu lado e do lado de Deus ao mesmo tempo e reunir os dois. Ele pode oferecer o perdão de Deus, levar a sua aceitação para Deus e dizer: Pai, esta pessoa confiou em mim. Ela está coberta pelo meu sangue. Ela está preparada para o céu agora. Eu quero sintetizar tudo isso através de um exemplo familiar. Uma jovem mulher foi apanhada correndo a 160 km por hora, quando o limite era 80, perto de uma pequena cidade, fora da rodovia principal. O policial a levou ao tribunal, onde o juiz a multou em $100, ou R$100. Mas eu não tenho esse dinheiro, ela disse. E o juiz disse: sinto muito. Sendo assim, você vai ter de passar esse fim de semana aqui na cadeia, informou o juiz. Você foi condenada por excesso de velocidade e deve pagar essa quantia ao tribunal. Eu sei que você não tem dinheiro, mas lei é lei. E ela começou a chorar. Excelência, eu não tenho esse dinheiro. Eu não quero passar o fim de semana na cadeia. Tende misericórdia de mim, dizia a mulher. O juiz respondeu: eu não posso mudar a lei. E a lei diz que você tem de pagar essa quantia ou vai passar o fim de semana na cadeia. Aquela mulher pediu misericórdia de novo. E para surpresa do meirinho e do policial, o juiz fez uma coisa muito interessante. Então o juiz pegou o seu martelo e disse: senhora, você deve à corte essa quantia, ou um fim de semana na cadeia. O que ele fez? Ele puxou a cadeira, tirou a sua toga, caminhou até onde estava a jovem, puxou a carteira e deu a ela, ou ao meirinho, uma nota no valor necessário. Depois voltou à sua mesa, vestiu a sua toga de novo e sentou-se. E ele disse: senhora, aquilo que a senhora devia, alguém acabou de pagar. Então ele agora bateu com o martelo na mesa e disse: caso encerrado, você está livre. Querido, foi o que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos diante da mesa de sua justiça e ele disse: você é acusado de pecar contra o meu santo caráter. Você tem de pagar uma multa chamada perfeição ou passar a eternidade na prisão chamada inferno.
Mas Deus, o juiz, também nos ouviu chorar pedindo misericórdia. Ele sabia que nós não tínhamos com que pagar a nossa dívida. Por isso ele desceu do céu, despiu-se do uso independente da sua divindade e vestiu a roupagem da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Colocou a mão no bolso e pagou na cruz o preço que ele mesmo estipulou. 3 dias depois, ele publicamente apresentou o manto da divindade em sua ressurreição e subiu de volta ao seu lugar no céu. Agora ele olha para baixo e diz: qualquer um que venha a ele, implorando misericórdia. Eu não posso mudar a lei, mas eu posso pagar o preço, aleluia. Você jamais terá de se preocupar com o céu novamente se você vier a Cristo. Mas só se você vier a Cristo. Se você ainda não tem certeza do seu relacionamento com Deus, ore. Mesmo se você já é cristão, diga: eu já sou cristão, eu sei que o meu preço foi pago, eu me arrependi dos meus pecados e aceitei o perdão de Cristo. Se você não é cristão, peça misericórdia. Peça misericórdia, querido. Quantos? Porque, olha, ficou claro na mensagem de hoje. Não adianta fazer obras. Não adianta decorar a Bíblia. Não adianta. Eu não estou dizendo que não é bom, mas eu estou dizendo que não é suficiente ser o que você é dentro de uma igreja. Pior se você não for nada. Mas não garante o que fazemos de bom, de boas obras, não nos garante a salvação. A salvação é graça de Deus. Nós não podemos pagar, querido. Tantas pessoas falam: eu estou fazendo, nós estamos trabalhando, está uma benção o trabalho, é fogo daqui, é fogo dali, é benção, é milagre, é a água da unção, a água da gruta, venha, receba. Tudo isso é insuficiente, é uma miséria, porque a salvação é graça de Deus para nós. E se nós não entendermos isso, morreremos trabalhando, fazendo obras, e não vamos ser salvos. Porque a salvação, querido, é graça de Deus. A salvação, querido, é graça de Deus, não é mérito de ninguém. A salvação não é propriedade de igreja nenhuma, nem das mais novinhas e nem das tradicionais antigas. A salvação não é propriedade humana. A salvação não está guardada dentro de uma instituição religiosa recente ou milenar, não. A salvação está em Cristo. A salvação não está presa em nenhuma religião, meu amado. Nós estamos aqui desde a era tal, não adianta. Nós começamos agora com esse novo sistema, aqui a bênção cai. Não adianta, a salvação está em Cristo Jesus. E ponto final. Cristo Jesus já deixou na Sagrada Escritura o que devemos fazer. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. É aquilo. Sabe por que é aquilo? Porque Ele é suficiente. Tudo que acrescentar à Sagrada Escritura está errado. Tudo que tirar da Sagrada Escritura está errado. Cristo é suficiente. Será que a gente está conseguindo entender? Será que nós estamos entendendo que Cristo é suficiente? E precisamos entender. Eu quero deixar essa mensagem. O Evangelho de Cristo, o suficiente Evangelho de Cristo. Que o Espírito Santo fale conosco, nos ensine a viver a suficiência de Cristo. Não há nada que fazer para pagar os nossos pecados. Pode se matar e trabalhar na obra, nunca chegará à sombra do sacrifício do Calvário. As boas obras que fazemos devem ser consequência do Cristo que aceitamos. Porque um pé de laranja só pode dar laranja, um pé de limão só pode dar limão. Então um cristão só pode fazer coisas cristãs, porque ele é cristão, porque Cristo compadeceu-se dele primeiramente.
Por isso que ele faz coisas boas. Não é mérito nosso. Ah, eu sou isso, eu faço aquilo, nós vamos fazer. Não adianta. A suficiência de Cristo ninguém consegue ultrapassar. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus nos abençoe e nos dê esta visão poderosa da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.